Oi, eu sou Márcia, vidente sensitiva, clarividente, a única vidente do Brasil com previsões exatas e localização. Gente, preste atenção com relação ao que eu estou falando, né? Hoje nós vamos fazer o Sábado Shalom para todos, né? Ahavá, muito amor, muita paz nessa iniciação. E hoje nós vamos falar de José, a importância dos sonhos, sonhos premonitórios, sonhos adivinhatórios, enfim, todos os sonhos. José, após o escândalo, com a passagem que nós vamos ler hoje, que nós vamos estudar e meditar sobre esse assunto, que o mundo no gira ele capota, nós podemos entender que antes dos acontecimentos, né, a virtude que está por causa de triunfar a visão sobre José tornou-se o guia e conselheiro de todos que estavam ao seu redor. Então José é acusado pela mulher de Potifar de 9 anos ele fica no exílio, preso dentro da masmorra, dentro da cadeia no Egito. E cadeia no Egito era cadeia no Egito, era pior do que réis, do que qualquer outra coisa, ali era para morrer. E ele começa a ver adivinhações. E as adivinhações vinham, depois destes acontecimentos, pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra seus 2 oficiais, contra o chefe do copeiro e contra o chefe do padeiro, e os pôs em guarda na casa do chefe dos verdugos, na prisão, lugar em que José estava encerrado. E encarregou-se o chefe dos verdugos e a José para decifrar os enigmas. E aí José passa por toda aquela transformação de dor e sofrimento, só que ele interpreta o sonho. Dentro de 3 dias o faraó cortará a sua cabeça e te fará voltar a seu posto, e dará o copo do faraó na sua mão, como de costume, quando eram seus copeiros, para te recordares quando estiveres bem. Rogo de bondade comigo, e faze-me lembrado do faraó, e tira-me desta casa, pois foi roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada fiz para que me pusesse no cárcere. E disse José, também meu sonho, eis que 3 cestos ralos estavam em cima da minha cabeça, e no cesto superior havia de todos a comida do faraó, as obras do padeiro, e a ave comia do cesto que estava sobre minha cabeça. E respondeu José e disse, esta é sua interpretação. Cestos são 3 dias, dentro de 3 dias tirará o faraó da sombra. Então, gente, José interpreta esses sonhos após grande sofrimento de 9 anos. Ora, para Deus, 9 anos é 9 dias. Deus não tem essa contabilidade e o faraó estava ali perdido praticamente. O que aconteceu? Ele simplesmente dá uma virada, uma guinada na vida dele, interpretando esses sonhos. Aí o faraó entendeu que ele era um interpretador de sonhos e o tira daquela posição de escravo para chefe do segundo, depois do faraó, quem mandava era José. Então, muitas vezes nós estamos numa situação que não há saída, não há solução, não há como você se recuperar, ou você acha que está acabado, você acha que está morto. Durante 9 anos, ele fica preso, sofrendo, comendo muito mal, vivendo muito mal. Mas houve uma reformulação e ele volta à vida e volta a reestruturar a sua vida completamente. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o revés de Deus, a condição de Deus, Deus agindo. Então, quando Deus opera, ninguém pode retirar a mão do Senhor. A obra é magnífica, a obra é translúcida, a obra é limpa, a obra é correta. Não há como você dizer que não há movimentação de Deus, porque há. Deus leva você ao fundo daquela posição. E muitas vezes a posição torna-se insustentável, insuperável. Você diz, eu não vou conseguir porque eu estou triste, eu estou abatida. Mas José ficou 9 anos no presídio, sofrendo espancamentos, e era um homem inocente. A única coisa que ele disse para o faraó, eu sou inocente.
mas o faraó não queria saber, porque a segunda força do faraó, sobre a vergonha ainda de ter violentado uma mulher do rei, do hospedeiro de sua casa, que o hospedou. Então ele traiu a confiança. Isso para os egípcios era o fim, mas ela estava mentindo. E aí o Espírito Santo de Deus agiu na vida de José, colocando José para ser líder. Então, do zero, ele vai à liderança. Do zero, ele sobe ao sucesso, porque é merecimento. E muitas pessoas estão passando por essa situação, estão se sentindo mal, mas têm liberdade, têm comida, têm tudo, e não estão numa situação de cárcere privado como José. O escravo dentro de um presídio no Egito. Era morte. Todos estavam ali para morrer. O padeiro, o verdureiro, todos estavam ali para morrer, que roubaram os objetos do faraó. E José interpretou esses sonhos e disse que poderia alcançar o que ele pudesse alcançar, que foi a visão. A importância do profeta, a importância da interpretação de sonhos, a importância. Então ele segura o Egito durante 7 anos, ele abastece o Egito, porque ele sabia que durante os 7 anos seguintes o Egito ia passar por fome. Então ele consegue manipular e segurar os utensílios numa guerra terrível. É como se tivesse um Covid e já todos tivessem sido preparados pelos profetas. E aí começa uma transição de poder. A importância do grão-vizir, a importância do ser ali que liberte e mostre o além, mostre o que está na frente. Então, não se iluda, porque muitos podem se... Você, eu, todos nós somos, às vezes, um José. E estamos numa posição de um José. Sentados, adormecidos, num presídio, retido, ou numa situação de dor e sofrimento. Mas eu digo a você, é passageiro, é transitório. E o revés de Deus capota, nos gira. Então Deus faz o movimento conforme as iniciações, conforme a sua busca interior, conforme o seu preparo. José ficou ali orando ao Senhor, pedindo ao Senhor esclarecimento. José foi vivendo uma vida celibatária, uma vida entregue ao Senhor, entendendo que ali era um propósito. Olha a dimensão e a condição primordial do ser intelectual, que às vezes não tem intelecto nenhum, às vezes não é o intelecto da terra, às vezes não é letrado, não é estudado, não é nada, mas ele tem a dimensão de alcançar a fortaleza moral de ter um contato forte com Deus, um contato acima com Deus e diretamente nessa questão. Então nós podemos entender que José foi um pioneiro, foi um grande visionário e, além de tudo, foi um profeta, porque ele interpretava sonhos e ele dizia para as pessoas o que estava acontecendo. Ele podia intuir o que iria acontecer, o que deu um passo à frente ao grande Egito. Então, uma terra sem profeta, uma terra sem visões, uma terra sem profecias, uma terra sem visionários, não é uma terra boa, uma terra árida, uma terra sem futuro, uma terra que não tem um olho só, acaba sendo uma terra cega. Então, mesmo que você tenha um olho só, você ainda tem um olho só. E José tinha um olho só. Ele podia interpretar o que ele quisesse ali dentro daquela situação que ele estava incutido. Então, a vida muda. A vida muda no piscar de olhos. Não se deixe levar pelo que você vê, mas pelo que você sente. E sentir é do espírito, ver é da terra e o sentido é do espírito. Então, alcance o sentido que você quer alcançar e não veja a sua volta o que você está vendo, porque muitas vezes seus olhos estão enganados, sua visão material está enganada, mas a sua visão espiritual está forte, está condescendente com aquilo que você quer, tá bom? Eu sou Márcia, vidente, sensitiva e clarividente. Obrigado por sua atenção e fica com a gente aqui.